bom dia. O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre algo que vem ameaçando os direitos dos trabalhadores e a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Eu estou falando do Acordo Coletivo Especial, conhecido também como ACE. Para falar sobre este tema, convidamos José Maria Almeida, coordenador nacional da CSP com Lutas, e José Rebouças, coordenador geral do Sinteste RN. Bom dia, José Maria. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Bom dia. O que seria esse acordo, o ACE, e que perigo ele traz exatamente para a classe trabalhadora? Então, o ACE, o Acordo Coletivo Especial, ele é um projeto de lei que foi construído por um sindicato de trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e se for aprovado, ele modifica a CLT de maneira a que, a partir de agora, um acordo feito entre um sindicato e uma empresa passa a ter mais força do que a própria legislação. Dito de uma outra forma, esse projeto de lei, se aprovado, vai disponibilizar para a negociação coletiva todos os direitos que nós temos hoje consolidados na CLT. Se trata, se aprovado, de um retrocesso enorme para a classe trabalhadora brasileira. Nós temos uma legislação que já protege pouco os trabalhadores, a CLT é muito limitada nesse sentido. Agora, se nem ela continuar valendo, nós vamos para um estado de barbárie num país em que os grandes empresários buscam o tempo todo reduzir o custo do trabalho, reduzindo os direitos e os benefícios que são pagos aos trabalhadores para que possa aumentar a sua rentabilidade. Um pouco do limite que existe para essas políticas e para esses objetivos do empresariado é a legislação. Se a legislação deixar de valer, nós vamos para a barbárie. Hoje, um acordo coletivo não tem essa força suficiente para barrar a CLT. Como é que hoje, nos acordos coletivos, ele não pode ultrapassar os limites da lei, digamos assim? Exatamente. Para se ter ideia, o argumento que o sindicato usa para defender essa proposta é de que o sindicato é engessado, as negociações são engessadas porque a legislação é muito antiga. De fato, a legislação é antiga. Agora, a legislação não proíbe que os sindicatos negociem condições de trabalho para a sua base melhores do que aquilo que está na lei. Para dar um exemplo, a jornada de trabalho pela lei no Brasil hoje é 44 horas semanais. Um sindicato pode fazer um acordo com a empresa estabelecendo uma jornada de 40 horas, ou 36 horas, ou 30 horas semanais. Ou seja, numa condição melhor do que aquela que está na lei para os trabalhadores. O que o sindicato não pode fazer? Negociar uma jornada de 50 horas semanais, de 60 horas semanais. Isso o sindicato não pode fazer porque aí prevalece a condição que está na lei. Se for aprovado o ACE, o sindicato vai poder fazer um acordo para uma jornada de 40, 50, 60 horas, pode distribuir o 13º pelo salário do mês todo e dessa forma acabar com o 13º, pode reduzir o número de dias de férias. A Constituição diz que férias é um direito constitucional. Mas onde é que está escrito que é 30 dias? É na CLT. Então, se esse projeto for aprovado, pode ser feito um acordo reduzindo as férias para 10 dias, para 15 dias. Quer dizer que poderia ter não só um retrocesso, mas o próprio sindicato legislar sobre questões trabalhistas? Exatamente. O sindicato, no sentido, legisla sobre as condições de trabalho, né? Um acordo coletivo assinado por um sindicato e uma empresa, ele tem força de lei. O problema é, para que sentido vai ser essa legislação? Porque o sindicato argumenta, o sindicato da ABC, bom, mas é o sindicato que vai decidir, são os trabalhadores que vão decidir. Se o acordo é ruim, então não se assina. O problema é que no Brasil não funciona assim as coisas, né? Nós estamos vivendo uma situação de crise internacional na economia, o nosso país está cada vez mais perto disso. E como é que funciona numa situação como essa? A empresa chega para os trabalhadores e para o sindicato e diz o seguinte: olha, vai ter que reduzir o adicional noturno. Eu quero reduzir o número de dias de férias. Se vocês quiserem, bem, a gente faz um acordo e assina. Se vocês não quiserem, eu vou demitir 500 trabalhadores. E é através dessa chantagem que se resolve muitas vezes a negociação. Então, se o sindicato não tem o reasseguro da lei, para dizer não, férias é 30 dias, está na lei, não venha me pressionar aqui, não vai haver limite nenhum. Então, não é verdade que o trabalhador decide livremente hoje, numa negociação com a empresa, se ele faz um acordo ou não. Ele, na maioria das vezes, decide sob uma chantagem, como essa que eu acabei de dizer aqui. Ou aceita uma condição que é favorável à empresa e desfavorável ao trabalhador, ou eu demito 500. Para poder manter o emprego, o trabalhador acaba aceitando qualquer coisa. Rebouças, você que participa de um sindicato dos trabalhadores técnicos administrativos da universidade, que é, claro, federal, mas também vê essa questão desse acordo coletivo com preocupação. E como fazer um sindicato
de uma entidade federal em alertar os trabalhadores para que possa, da área privada, para trabalhar contra esse tipo de acordo? O interesse maior por este acordo é parte dos empresários, né? Como o próprio Zé Maria falou, a crise internacional do capitalismo tem forçado aos países da Europa, por esta crise, a negociar. E nessa negociação, o ataque cada vez maior ao nível de vida da classe trabalhadora daqueles países europeus. Com uma tendência que essa crise seja uma crise internacional da economia mundial, que venha também ao Brasil, chegando ao nosso país com maior intensidade, até porque nós já estamos numa crise, né? Aumento de preços, salários arrochados, muitos desempregos, né? Demissões. Essa crise chegando ao Brasil, com maior profundidade, os empresários terão necessidade também de aprofundar esse acordo coletivo. Para quê? Para justamente tirar esses ganhos históricos, os direitos que nós temos na CLT e aplicar a flexibilização das relações de trabalho. Então, para nós do Sinteste, nós estamos acompanhando esse debate e estamos na trincheira da luta contra esse projeto. Zé Maria, em que pé está esse projeto? Já foi apresentado, já está em alguma comissão? E vocês, como é que vocês estão acompanhando de perto a tramitação desse projeto? E que tipo de pressão vocês estão fazendo exatamente em alguma bancada para que possa rejeitá-lo? Exato, a gente vem, na verdade, há um ano quase fazendo uma campanha forte para evitar que o projeto venha tramitar. Qual é a situação que está? O sindicato ele construiu esse projeto em negociações e discussões com os empresários em São Paulo. Na verdade, a encomenda desse projeto é das empresas, não tem nada a ver com o interesse dos trabalhadores isso. Apresentaram a proposta de anteprojeto de lei para o presidente da Câmara dos Deputados ainda no ano passado, entregaram à Casa Civil da Presidência da República para que a Casa Civil pudesse analisar o projeto e remeter como projeto de lei do Executivo para o Congresso. E ele se encontra nessa situação. Marcos Maia, né? O presidente da... Era o Marcos Maia na época, era o Marcos Maia ainda na época. Então, o que acontece? Esse é o quadro que está. Nós começamos uma campanha cobrando não só do Congresso, do governo federal, mas do próprio movimento sindical uma postura decente em relação a isso, para que nós evitássemos que ele chegasse a ser analisado na Câmara dos Deputados. Infelizmente, a maioria dos deputados e dos senadores que nós temos no Congresso Nacional respondem também mais ao interesse das empresas do que dos trabalhadores. Então, nesse momento, né, ele sequer começou a tramitar. Nós estamos tratando de ver se inviabilizamos, na raiz, um problema que, se for adiante, vai trazer muito prejuízo para os trabalhadores. Agora, o fato de que não esteja tramitando ainda o projeto não pode nos levar a relaxar nessa questão, porque não só o projeto existe, ele está nesse momento sob análise da Casa Civil da Presidência da República, como existem outros projetos que têm o mesmo conteúdo apresentado diretamente pelas empresas que estão em debate no Congresso Nacional. A CNI apresentou um projeto assim. Há projetos como a PEC 369, que é a chamada reforma sindical, que foi aprovada pelo Lula, que foi apresentada pelo Lula ainda em 2005 e que agora recentemente voltou a tramitar na CCJ. A PEC 369, se aprovada, também garantiria essa mudança. Poderia ser feito um acordo entre o sindicato e uma empresa, reduzindo o direito dos trabalhadores, ao invés dos acordos servirem para aumentar, para melhorar as condições de vida e de trabalho das pessoas que são representadas pelos sindicatos, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente responder no próximo bloco para Zé Maria. Nós estaríamos entrando já há muito tempo numa crise de identidade sindical. O Diálogo Rural vai para um pequeno intervalo e nós voltamos em 30 segundos. Não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Rural, que conversa hoje sobre o acordo coletivo especial. Zé Maria vinha deixando uma pergunta no bloco anterior sobre a questão dos sindicatos. Há uma crise sindical no Brasil? Há uma crise de relação dessas entidades com a sua base. Essa crise ela se agravou, digamos assim, quando o Lula assumiu o governo e levou para a base de sustentação do governo a Central Única dos Trabalhadores, que era a principal organização sindical que nós tínhamos no Brasil. Essa central, ao se integrar à base do governo e ao assumir um compromisso de defender os interesses do governo, acabou estabelecendo relações a partir daí com as próprias empresas e perdeu a capacidade
de representar e defender os interesses dos seus representados, dos trabalhadores. Então veja essa proposta de ACE, que vem do principal sindicato da Central Única dos Trabalhadores, que é o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A quem interessa esse projeto? Que é um projeto voltado para permitir a redução do direito dos trabalhadores. Eu insisto muito nisso, porque o argumento do sindicato é que a proposta é importante para permitir aos sindicatos fazerem acordos melhores. Bom, para fazer acordo melhor não precisa mudar a lei. A lei permite perfeitamente de hoje. Só precisa mudar a lei para fazer um acordo pior, para reduzir benefícios, reduzir direitos. A quem interessa a redução de benefícios e direitos? As grandes empresas, em particular as montadoras de veículos que estão instaladas lá no ABC, que frente à crise internacional, frente à disputa de mercado que é cada vez maior aqui no Brasil e na América do Sul, estão se instalando várias empresas novas aqui, elas precisam reduzir o custo. Elas precisam reduzir aquilo que gastam com os seus empregados. E o sindicato acaba sendo um instrumento disso, da apresentação de uma proposta que vai ajudar essas empresas a reestruturar as relações de trabalho que elas têm, reduzindo o custo com os trabalhadores. Então veja, isso quando eu digo que essa central, esses sindicatos perderam a capacidade de representar os interesses dos seus representados, dos trabalhadores, eu estou dizendo isso. O compromisso deles é com os interesses das empresas. E obviamente essa campanha que nós estamos fazendo visa construir um contraponto a isso. Da mesma forma que a própria construção da CSP com Lutas já é a busca da construção de uma alternativa de organização dos trabalhadores, na medida em que aquela que nós construímos lá atrás passou a cumprir esse papel lamentável que nós estamos vendo aí hoje, que é a situação da CUT. Então a CSP com Lutas, ela é uma central sindical e popular que surge como uma alternativa para a unidade dos trabalhadores, todos os trabalhadores, para defender os seus direitos e interesses. Por quê? Porque a organização que nós tínhamos antes perdeu a capacidade de fazer essa defesa. Rebouças. Zé Maria, além da CSP com Lutas, outras centrais sindicais estão participando desse debate, com audiência pública no Congresso Nacional. E qual a posição dessas outras centrais, como a própria CTB, a UGT e outras? Olha, a CTB tem mantido uma posição contrária ao ACE também. A Força Sindical estava a favor lá no início e aparentemente mudou de posição depois de todo o debate que foi feito e está estabelecendo uma posição contra. A nova Central Sindical estava a favor e a UGT também estava a favor no debate que foi feito até então. É preciso ver nesse momento, depois de toda a discussão que houve no país e que tornou evidente que esse anteprojeto de lei não visa beneficiar os trabalhadores e sim as empresas, se essas centrais vão manter essa postura. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a cúpula da CUT têm mantido o apoio ao projeto pelos compromissos que eles têm com as empresas e com o próprio governo, mais diretamente falando, né? Mas eu acredito que nós podemos, a campanha que nós fizemos esse ano, toda a movimentação que está havendo no país em torno desse tema, eu acredito que pode derrotar essa proposta, impedir inclusive que ela chegue a ser efetivamente um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. Nós estamos apostando nisso, de inviabilizar completamente essa proposta. O que não quer dizer que a luta acabou, porque como é o interesse das empresas, o mais provável é que esse conteúdo prevalecer aquilo que é o acordado sobre aquilo que está na lei, acabe aparecendo no Congresso Nacional, ainda que não seja sob forma do ACE, e sim de um outro projeto de lei. A CNI está apresentando um projeto dessa mesma natureza no Congresso, como eu disse aqui agora há pouco, a própria PEC 369, que está ainda no Congresso, ela está engavetada neste momento, mas pode voltar a tramitar, ela também tem esse conteúdo. Então, a luta para defender os direitos, a luta contra a precarização, contra a flexibilização, ela tem que continuar. Não só relacionado com esse tema. Veja, tem um projeto de lei no Congresso Nacional agora, o projeto de lei 4.330, que autoriza terceirizar tudo, no setor privado e no setor público, Rebouças, no setor público inclusive. Inclusive, no governo FHC já se tentou isso, né, com as câmaras setoriais. Naquela época, os trabalhadores foram vitoriosos? Olha, o governo FHC, ele tentou fazer essa mesma mudança, inclusive, a prevalência do acordado sobre o legislado, tentando mudar o artigo 618 da CLT no seu segundo mandato. Naquele momento, a mobilização dos trabalhadores impediu que isso ocorresse. Mas o processo de flexibilização, ele é mais amplo do que isso. Então, o FHC começou ainda no governo Collor, depois no governo Itamar, mas se consolidou no governo FHC. Ele conseguiu uma vitória muito importante contra um sindicalismo de luta, contra os trabalhadores, ao envolver os sindicatos, envolver a Central Única dos Trabalhadores, nessa política que naquele momento se denominou câmaras setoriais, que é o quê?
junta os sindicatos, o patrão e o governo e vamos buscar aqui um ponto comum, né, um consenso entre os três. Bom, o consenso entre uma parte mais fraca e uma parte mais forte vai fortalecer quem? A parte mais forte. A resultante daqueles acordos das câmaras setoriais foi que os sindicatos ajudaram a fazer uma reestruturação produtiva nas grandes empresas do país, não só, no caso, as montadoras de veículos, mas depois nos próprios bancos, que permitiram a essas empresas aumentar a sua produtividade, aumentar a qualidade dos seus produtos e diminuir o custo com os empregados. Veja, a indústria automobilística no começo das câmaras setoriais, no começo da década de 90, produziam aproximadamente 900 mil, 1 milhão e poucos veículos por ano. Elas tinham naquele momento quase 130 mil empregados. Hoje elas têm, todas elas, em torno de 120 mil empregados no país e produzem 4 milhões de veículos por ano. Estão produzindo 4 vezes mais. Né? O trabalhador que permaneceu com o emprego nessa empresa está trabalhando para 3 ou 4. Por isso a incidência de doença do trabalho é tão grande no setor metalúrgico, 30% a 35% dos trabalhadores doentes. E é um custo muito menor, muito menor. Isso foi possibilitado, né, nesses acordos de reestruturação produtiva que foram feitos nas câmaras setoriais e, lamentavelmente, com a ajuda dos sindicatos. E com a ajuda da Central Única dos Trabalhadores. Você acha que está tendo talvez uma crise de identidade da base do próprio sindicalista em tentar mudar essa realidade? Porque é ele mesmo que elege os seus dirigentes. O que é que está faltando exatamente para acordar o que está na ponta, aquele que realmente se beneficia com os acordos do sindicato, para que ele possa ter uma postura diferente? É um processo que é lento. Você veja que os sistemas de eleições, nos sindicatos, muitas vezes padecem de problemas parecidos com aquele que nós temos nas eleições gerais no nosso país. Não é verdade que nas eleições gerais do país é o eleitor que livremente escolhe quem vai governar o país, porque predomina, né, quem tem o controle das eleições é o poder econômico, é o controle da mídia, é o financiamento milionário de campanhas, que cria uma situação que induz o eleitor a votar naquele ou naquele outro ali, normalmente no 6 ou na meia dúzia. Né? É a polarização histórica que nós temos aqui nesse último período no Brasil. É o PT ou o PSDB. Qual é o programa econômico do PSDB? O mesmo programa do PT. Qual é o programa do PT? O mesmo do PSDB. Agora, como é que essa polarização é construída assim? Pelo poder econômico, pelo poder da mídia, que acaba induzindo o trabalhador, o eleitor, a votar dessa forma. Nos sindicatos, muitas vezes, prevalece também o poder econômico, principalmente nos grandes sindicatos. Então, é lento o processo, né? No sentido de que o trabalhador vá fazendo experiência, vá compreendendo o que está acontecendo, qual é o real papel do seu sindicato, até ele se movimentar para mudar essa situação. O sindicato do ABC tem muita autoridade. É o sindicato do Lula, é o sindicato que no passado recente da história brasileira, cumpriu um papel muito importante na luta da classe trabalhadora. Eu comecei minha militância política no ABC, aquelas greves que nós fizemos no final da década de 70, começo da década de 80 do século passado, foram lutas muito importantes. E é sobre esse capital político que esse sindicato se apoia para praticar uma política como essa agora. Mas é um problema de tempo. Em um pouco mais, um pouco menos de tempo, os trabalhadores vão compreendendo essa situação e vão dar um jeito de mudar a direção desse sindicato ou construir um sindicato que possa efetivamente defendê-lo. Mas é um processo que leva tempo nesse sentido. Vamos agora a um breve intervalo e não sai daí, o Diálogo Plural volta em 1 minuto. Estamos de volta com o Diálogo Plural, que hoje debate sobre o acordo coletivo especial com José Maria de Almeida, coordenador nacional do CSP com Lutas, e José Rebouças, coordenador geral do Sinteste-RN. José Maria, é um problema que talvez atinja a sociedade como um todo. Como se envolver a sociedade, como divulgar esse tipo de proposta que atinge o trabalhador e que futuramente atingirá os novos trabalhadores que vão entrando no mercado de trabalho? Exatamente, é muito importante isso que está acontecendo aqui, por exemplo, o sindicato usar um espaço que tem na televisão para divulgar, para fazer essa discussão, porque isso não é um problema só do trabalhador que tem a carteira assinada, que pode sofrer um prejuízo nos seus direitos. Isso acaba afetando todo mundo. Nós vivemos numa sociedade em que é da natureza dela, é da essência dela concentrar a riqueza toda que é produzida na mão de alguns poucos, que depois usam isso na especulação financeira, bota lá nas Ilhas Virgens, né, para fugir do controle do fisco. E, na verdade, todo recurso que é retirado da sociedade para a mão desses grandes proprietários são recursos que deixam de circular na economia. Então, se o trabalhador brasileiro passar a ganhar menos, a ter menos benefício, ele vai gastar menos na padaria da esquina, menos no mercadinho, ele não vai ter grana para poder pagar aluguel, é menos dinheiro que vai circular na economia e, portanto, vai prejudicar todo mundo. Não prejudica só o trabalhador que diretamente é afetado, prejudica o conjunto da sociedade. Portanto, uma campanha como essa,
a pressão sobre os deputados, a pressão sobre esses sindicatos, sobre essas centrais que defendem essas propostas, a pressão sobre o governo. Nós fizemos agora, dia 24 de abril, uma marcha a Brasília e, entre outras coisas, ela foi cobrada do governo que não coloque esse tema em pauta. Então, essa pressão, ela pode ser feita por todo mundo. Cada cidadão, cada cidadã, cada jovem desse país aqui tem condições de alguma forma, se manifestar, ainda que seja pelo Facebook. Mas se manifestar cobrando do seu deputado, do seu senador, cobrando do seu representante, que olha, isso aí não pode. É preciso mudar a legislação trabalhista? Tem muita coisa que é necessário mudar na legislação trabalhista, mas para melhor, para pior não. Nós já estamos numa situação que é muito ruim. Da mesma forma que é muito importante que a sociedade se mobilize para enfrentar os problemas que afligem a vida de cada um cotidianamente. Dias atrás, aqui em Natal mesmo, ocorreu uma manifestação importante contra os efeitos da seca na vida das pessoas. Por que a seca causa tanta tragédia na vida dos pobres? Porque isso é uma indústria que está dando dinheiro para alguém, né? E é preciso que os governantes daqui do Rio Grande do Norte, do Brasil, mudem a orientação da sua política econômica para que os recursos que o país tem, possa assegurar a vida digna para essas pessoas todas que estão vivendo uma situação calamitosa neste momento. Porque recursos o Brasil tem. Só que esse recurso é canalizado para o dono da terra, é canalizado para o banqueiro. O Brasil gastou ano passado quase R$1 trilhão para pagar o tal dos juros e o serviço da dívida pública. Para onde é que foi esse dinheiro? Para meia dúzia de banqueiros e grandes especuladores. Imagine o que R$1 trilhão poderia fazer com as vítimas da seca aqui no Nordeste. Essas pessoas poderiam estar tendo toda a assistência necessária neste momento, porque o país tem recursos para isso. Agora, é preciso que todos lutem, a sociedade toda, para que os recursos, eles vêm da onde? Eles vêm do nosso trabalho, do trabalho do povo. É o trabalho do povo que constrói essa riqueza. E essa riqueza tem que ser usada para melhorar a vida do povo. Então, a pressão para defender os direitos dos trabalhadores, ela tem que ser feita pelos trabalhadores, mas deve ser feita por toda a sociedade. É importante o debate sendo feito num ambiente e num canal de comunicação como esse, para que todo mundo possa ter consciência do que está acontecendo, não só aquele que está lá organizado no sindicato. Rebouças. Se o acordo coletivo especial visa tirar direito, flexibilizar essas relações para prejudicar os trabalhadores e beneficiar os patrões, por outro lado, no Brasil está tramitando a reforma sindical, né? A famosa PEC 369. Como é que você vê isso? Na verdade, se nós olharmos dentro do Congresso Nacional neste momento, nós vamos ver que há algumas centenas de propostas que, se aprovadas, vão prejudicar o povo de alguma forma. A coisa que esse Congresso Nacional nosso mais produz são decisões que acabam sendo contrárias ao interesse do país e do povo. Acabou de ser aprovada agora a chamada MP dos Portos. Aliás, aprovada na base de muito dinheiro. Acabou de se condenar esses dias o STF, alguns dirigentes políticos do país, por conta do episódio do Mensalão. Que significou o quê? A aprovação de lei no Congresso Nacional na base da compra de deputados. Bom, agora a própria imprensa anunciou de novo. O governo gastou R$1 bilhão. O mesmo governo que diz que não tem dinheiro para melhorar a saúde e a educação, gastou R$1 bilhão com as emendas dos parlamentares, ou seja, para comprar o parlamentar, para aprovar a tal da MP. E a briga entre eles era qual? Era a briga entre os parlamentares que estavam defendendo o interesse do Eike Batista, da Odebrecht, da Vale, que tem os portos privados, e a outra parte dos parlamentares que estavam recebendo dinheiro das empresas que já têm, né, já controlam a licitação, já controlam a administração de uma parte dos portos do país. Então, é um Congresso Nacional que se move em função dos interesses dos poderosos e do próprio governo. Então, lá tem essa PEC 369, tem esse PL 4.330, que eu estava dizendo agora das terceirizações, é do Sandro Mabel. É uma tragédia se for aprovado, vai precarizar o trabalho no país, mais ainda do que já está. Tem o PL 092, que cria a chamada Fundação Pública de Direito Privado, que sabe o que é? É uma EBSER, como essa empresa que foi criada para administrar os hospitais universitários, só que generalizado. Vai possibilitar que a educação pública, a saúde pública, passe a ser administrada por uma empresa privada. Imagina para onde é que nós vamos parar? Vai virar coisa para dar lucro. Se a saúde pública já é o caos que é, imagine se além disso tiver que sair dinheiro daí para dar lucro para alguém. Como é que vai ficar? Mas isso está tramitando no Congresso nesse momento em regime de urgência. A pedido de quem? Do governo. Então, há muitos projetos de lei que estão lá, que afetam os nossos direitos, por isso que é muito importante. Essa manifestação que foi feita em abril, ela visava isso, ou seja, reunir essas demandas todas e mobilizar os diversos setores da classe trabalhadora. Nós temos que botar isso na nossa cabeça, nós temos que nos mobilizar, cobrar, brigar, porque se a gente fica olhando, a situação não vai ficar como está, ela vai ficar muito pior do que está hoje. Então é muito importante a vigilância sobre a PEC 369, mas também sobre as demais questões que estão tramitando no Congresso neste momento. É importante que em cada estado, no país inteiro,
a gente veja de que maneira a gente vai fortalecer a nossa organização, vai unindo as diversas mobilizações, as diversas lutas dos trabalhadores, para irmos construindo um movimento comum que vai reunindo gente e força para que a gente possa pressionar para uma mudança a nosso favor no país. É importante essas mobilizações e esses levantamentos de questões para que se possa voltar, como você bem disse, a CLT é uma consolidação legislativa já antiga, mas que se volte à pauta para exatamente modificar a CLT para que se haja algo melhor? Sem dúvida. Uma das reivindicações que nós levamos a Brasília agora foi a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Isso seria uma mudança na CLT para melhor. Outra mudança importante, por que não se aprova no Brasil uma lei que já tem em vários países do mundo que proíbe a demissão imotivada, a chamada Convenção 158 da OIT? O que é proibir a demissão imotivada? É proibir o patrão de usar a vida do trabalhador ao bel prazer dele. Não sei se você sabe, no ano passado, 36% da força de trabalho do país foi demitida. Dos 40 e poucos milhões, cerca de 17 milhões foi demitida. E depois se contrata outros 17 milhões no lugar. Esse mecanismo permite, sabe o quê? O trabalhador ganha 800 conto por mês, faz uma campanha salarial, faz uma greve, ganha 10% de aumento, vai passar por 880. Aí o patrão manda ele embora. Ele, para conseguir outro emprego, ele vai conseguir outro emprego por 750. Menos do que ele ganhava antes do aumento que ele teve. E o patrão vai botar outro cara no lugar dele pagando 700. Por esse mecanismo, por mais que o trabalhador brasileiro lute para melhorar o seu salário, ele vai estar sempre ganhando menos. Porque roda 1/3 da força de trabalho todo ano no Brasil. E com essa rotatividade, os empresários vão reduzindo o peso da massa salarial no país. Então, a proibição da demissão imotivada é um problema fundamental para melhorar a vida do povo brasileiro. Por que o Congresso Nacional não aprova isso, em vez de aprovar um projeto como esse que nós estávamos discutindo aqui? Isso tem projetos lá há anos, nem aparece na pauta de discussão. Então, há muitas mudanças que nós queremos fazer que melhoram a vida do trabalhador e vamos lutar por isso. Nós vamos lutar contra uma mudança para pior, mas não vamos deixar de lutar para melhorar a situação. Porque o trabalhador brasileiro, ele precisa e ele pode ter uma vida melhor do que nós temos. Nós vivemos no 6º país mais rico do mundo. Como é que pode se explicar que nós temos uma parcela tão grande da população vivendo em situação tão precária? Nós podemos ter uma vida digna, o nosso país pode prover as condições para isso. Depende da gente mudar a vontade daqueles que nos governam, ou então mudar aqueles que nos governam, porque aqueles que estão lá, lamentavelmente, já viraram as costas para nós há muito tempo. José Maria de Almeida, coordenador nacional da CSP com Lutas, e José Rebouças, obrigado pela presença, coordenador geral do Sinteste, pela presença aqui no nosso Diálogo Plural. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.